Salmo 50, Salmo de Asaf, uma convocação, a reunião do Senhor para com teu povo. Salmo 50, todos acharam aí, 23 versos, nós iremos ler todos. Ele diz assim, deixa eu só pegar aqui que o vento aqui está forte. Salmo 50 diz assim, fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são os meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas? Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-se para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era o teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Fale aos nossos corações, abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos ser tocados pelo poder do teu Espírito. Traga em nós um renovo, uma repreensão, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa nos reorientar, Pai, para que possamos alegrar o teu coração com a nossa vida. Se oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, havia uma determinação em Israel que todos os sacerdotes lessem a Bíblia, as Escrituras, a lei, diante da nação de tempos em tempos. Isso era uma ordenança. Então, talvez as pessoas, eu já pensei assim, o crente pensa, tempo bom devia ser no Antigo Testamento, ou a época passada da igreja, que não tinha que ir no culto. Negativo. O Deus é um Deus que sempre chamou o povo para culto. Culto faz parte do povo de Deus. É uma determinação. E os sacerdotes eram encarregados de reunir o povo e diante da assembleia, da igreja, de todo o povo, ler as Escrituras e explicar tudo aquilo que Deus espera do seu povo. É aquilo que nós fazemos aqui. Então, não era tão diferente. Então, Deus ele sempre chama seu povo à instrução. Eu gosto do texto, se não me engano, é de Esdras ou Neemias agora, onde o autor vai dizer que durante toda manhã, imagina, toda manhã a congregação de pé, crianças, jovens, mulheres,
e idosos diante dos sacerdotes, e eles lendo as Escrituras, e ali você vê claramente o culto em Israel. Então o culto era bem menos confortável do que talvez eu e você gostamos, né? Não tem esse ventinho, pelo menos eu aqui estou sentindo um ventinho bem geladinho. Não tem essa cadeira aí não é das mais confortáveis, mas nós estamos num ambiente confortável. Imagina você estar debaixo do sol de 11 horas da manhã, né, criança, jovem, e você não tem toda a estrutura. E às vezes nós arrumamos desculpa de não vir para o culto, porque o nosso conforto foi atingido. O banco é duro, a cadeira é ruim. E olha que nós nem temos bancos de madeira, né? Então, meus irmãos, é uma determinação de Deus. Aqui entra naqueles conflitos que eu tenho dito para vocês, né? Existem conflitos que o crente não deve ter. Ai, pastor, eu tenho que ir para a igreja? Claro, crente que não congrega não é crente, né? É uma determinação sempre do povo de Deus de congregar. E congregar para instrução, congregar para receber exortação, para receber ânimo, para receber e participar da comunhão, da mesa do Senhor, dos irmãos. E Deus espera isso de nós. É isso que o salmista está fazendo aqui, meus irmãos. A intenção aqui é para que o povo seja instruído, para que tenha e viva uma vida piedosa, uma vida que agrada de fato ao Senhor, uma vida que resulta de louvor e adoração. Como a gente pôde ler, talvez se você prestou atenção, Deus aqui ele vai exortar a respeito dos crentes que fazem de conta que são. A gente pode observar que dos versos 1 até o 6 aqui, nós vamos ver aqui Deus convocando o seu povo para um tribunal. Deus quem convoca, fala o poderoso Senhor e chama a terra do levante até o poente, de todas as extremidades. Deus, meus irmãos, quem convoca para a reunião, Deus quem convoca para o culto. E é interessante aqui que ele chama não só o seu povo, toda a terra, porque Deus ele começa o juízo pela sua casa, pelo seu povo. Então, meus irmãos, nós devemos entender isso. Deus, pela sua graça e sua misericórdia, nos chama a congregar, nos chama a ouvir a tua palavra, nos chama a orientar. Isso é o claro cuidado, amor de Deus para com o seu povo. É a orientação clara. E dos versos 7 ao 15 aqui, ele vai confrontar as pessoas que fazem do culto, da adoração, um ritual formal. A gente talvez faz isso muitas vezes, talvez você viva assim, né? Você faz do culto simplesmente um ritual, um jeito, eu só saio de casa se eu ler a Bíblia, eu só faço isso se eu orar, eu tenho que ir para o culto, e fica aquela coisa mecânica, como se fosse algo a mais na sua vida. E a gente está tão acostumado às vezes a fazer isso, que a gente fica parecendo espiritual, né? Às vezes a gente olha as redes sociais, está cheio de versículo, e você fala, nossa, mas que pessoa crente. Mas às vezes não tem nada de crente ali. É porque a gente cai num formalismo, num ritualismo, e Deus não quer isso de nós. É isso que Deus vai condenar aqui. E dos versos 16 até o verso 21, meus irmãos, ele chama a atenção para aquelas pessoas que usam disfarce de povo de Deus, mas continuam com a vida afundada no pecado. Então, observe, tanto aqueles que têm uma boa aparência aos nossos olhos de crente, quanto aqueles que usam o fato de serem crentes, é uma abominação, é um pecado diante de Deus. Nós devemos adequar a nossa vida, a nossa ética, os nossos pensamentos de acordo com o que Deus espera de nós, meus irmãos. Deus não é enganado por mim, por você. Deus, ele conhece o nosso coração. O salmista vai dizer que o pensamento, a palavra não chegou nem na minha boca e na sua, Deus já sabe o que eu e você vamos fazer. Deus conhece a motivação do nosso coração. É isso que Jesus estava tentando ensinar no Sermão do Monte. A motivação, o que tem te trago à igreja, o que tem feito você orar. Você tem feito de Deus um chofer? Ou um gênio da lâmpada?
alguém que resolva seus problemas, alguém que acode às suas necessidades, porque às vezes nós fazemos de Deus isso, um amuleto. Nós não precisamos de Deus, nós só usamos a Deus. E é isso que Deus aqui, meus irmãos, Ele quer condenar. E aí do verso 1 até o verso 6 aqui, a igreja está reunida para ouvir quem? O grande e supremo juiz. Ele é o único Deus. Observa, eu gosto do começo desse salmo. Fala o poderoso Senhor. É Deus falando diretamente ao povo, meus irmãos. O salmista aqui está dizendo que é o supremo juiz. E ele se apresenta aqui como poderoso, como Senhor, como Deus, o único Deus. É Ele quem nos instrui, é Ele quem fala a cada um de nós, meus irmãos. É Ele quem julga. Esse Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele é o juiz, Ele é o promotor, Ele é o júri. Ele estava lá, Ele está aqui. Por isso que às vezes a gente tenta esconder as coisas de Deus como a gente escondia dos nossos pais quando a gente fazia arte. Mas não funciona com Deus, meus irmãos. Esse Deus que se apresenta aqui é o Deus que julga e sabe todas as coisas. E esse Deus, Ele julga porque Ele viu. Você e eu, quando estivermos diante de Deus, não tem como eu e você usar daquela desculpa, não, é porque a intenção. Não! Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece a intenção do meu coração. Com Deus não tem como nós argumentarmos com Ele. Ele sabe a motivação, Ele conhece o mais íntimo. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão descobertas diante de Deus. Talvez eu e você não conseguimos mensurar. Talvez eu e você temos áreas da nossa vida que ainda nós escondemos. E talvez você esconde do pai, da mãe, do irmão, do patrão, da mulher, do marido. Mas de Deus não, Ele sabe. Ele sabe, Ele estava lá. E talvez essa coisa que você tenta esconder funciona como um ferrão na sua consciência. É por isso que Jesus, quando ele chama Paulo lá em Atos, ele vai dizer: Paulo, Paulo, dura coisa é te recalcitrares contra os aguilhões. E imagina o Espírito de Deus ferroando a consciência do apóstolo Paulo, até que um dia ele se rende ao Espírito de Deus. Talvez você vive assim, você com esse coração duro igual uma pedra, mas constantemente o Espírito de Deus vem ferroando a sua consciência para que você se acerte, porque Deus conhece todas as coisas. Com Deus, meus irmãos, não funciona aquele método que eu e você usamos com as pessoas que nós amamos. Não, a pessoa sabe que eu amo. Não, com Deus é verbalizar, é viver. Você fala que ama e mostra com a vida. Não adianta você chegar para Deus e falar assim: não, Deus sabe que eu sirvo a Ele. E a vida? Está alinhada? Não, com Deus não é assim, meus irmãos. E Deus aqui, Ele vai falar, e Ele chama os céus e a terra como testemunha. Ele estava lá, meus irmãos, Ele conhece todas as coisas. E ao entrar aqui no tribunal, todos ficam de pé diante do juiz. E aqui o salmista está querendo lembrar a descida de Deus no Monte Sião, no Monte Sinai, quando ele entrega a lei para Moisés. E é interessante que na dinâmica da lei sendo entregue, todo o monte está pegando fogo e ninguém chega perto. E o texto vai dizer que todo mundo via aquilo e ficava aterrorizado. Nós não temos noção do que acontecia ali. Tamanho era o poder de Deus. E esse Deus aqui, Ele se apresenta mais ou menos nessa dinâmica aqui. É o mesmo Deus. E Ele vem para exortar o seu povo mais uma vez, para lembrar o seu povo daquilo que nós precisamos realinhar. Hoje aqui nós estamos diante da mesa do Senhor, mesa de conserto, mesa de restauração. Eu estava lendo e eu gosto do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer assim, ó, quando você está diante da mesa do Senhor, examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Você não tem opção, se você é crente, batizado, tem que participar da mesa do Senhor. Se você não o faz, você está em pecado e afrontando ao Deus que te salvou. Ele não fala assim, examine você, e se você tem a ficha suja diante de Deus, então fique fora da mesa. Não! Se você
está diante da mesa, examine a sua vida, se arrependa, se reconcilie, participe. Isso é que Deus espera de nós, é isso que Deus está querendo fazer comigo e com você nesse texto. Está querendo nos chamar ao conserto, à reconciliação, porque eu preciso de melhorar muitas coisas na minha vida. Parece que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, parece que mais sujo eu estou. Não sei se você tem essa noção quando você vive o seu cristianismo. Parece que quanto mais eu quero acertar, mais eu vejo defeito. Parece que quanto mais eu lanço luz, mais podridão tem. E é isso que Deus está querendo fazer comigo e com você, meus irmãos. Ele está querendo fazer com que nós possamos nos render ao seu poder, ao seu amor e à sua graça, de nos mostrar como nós temos vivido e acertar as contas. Eu e você, nós nunca poderemos esconder de Deus, nunca. Nós vimos isso em Jonas, né? E Jonas, ele tenta esconder de Deus e Deus vai atrás, Deus pega ele. E pega, do mesmo jeito que Deus vai pegar a mim, vai pegar você. Porque o Hebreus vai dizer que Deus corrige os seus filhos. Isso é maravilhoso. Todo filho, ele sempre gostou, e na minha casa nunca senti falta disso, né, de correção. A gente apanhava para tudo. Mas hoje eu entendo e eu sou feliz porque meu pai me corrigia. Isso era uma demonstração de amor, era uma demonstração de cuidado, e Deus faz isso com nós, com o seu povo. Deus vai corrigir os seus filhos. Uns com mão mais pesada, com um jeito mais difícil. Ele é Deus. Por isso que nós devemos, meus irmãos, é adiantar, antecipar. Talvez não precise de Deus nos pegar. Vamos nos render a esse Deus. Esse Deus é o Deus que julga, meus irmãos, e Ele começa pelo seu povo. Pedro, ele vai dizer assim, no capítulo 4, verso 17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Meus irmãos, se Deus tem punido o seu povo, se Deus tem tentado resgatar o seu povo, o que será que vai acontecer com os ímpios? A igreja precisa de acordar. Eu tenho pensado muito, né, das minhas férias para cá com relação a essas coisas. Nós, como igreja, tanto local como igreja no Brasil e no mundo, nós estamos tão amoldados com o padrão do mundo, que às vezes quando a gente vai ler a Bíblia e aplicar aquilo que Deus espera de nós, nós ficamos escandalizados com o que Deus espera de nós. O tanto que eu e você estamos conformados com o mundo. Eclesiastes 8 diz assim, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Ou seja, a falta de disciplina na igreja, a falta de disciplina na casa, a falta de disciplina na nação, como nós temos visto, faz com que o coração do homem fique cada vez mais corajoso a continuar na prática do pecado, do crime e de outras coisas mais. Não tem mais aquela cautela, não tem mais aquele pudor. Nós vemos os nossos filhos, que são jovens hoje, eles fazem coisas que nós não fazíamos com o nosso pai. E olha que nós somos uma geração mais atrevida. Vira e mexe, a gente ainda arriscava levantar a voz para o pai. Essa geração hoje, ela nem reconhece autoridade nenhuma mais. Essa geração hoje, eles tratam a autoridade como se fosse nada. Os avós, os pais, a liderança na igreja, a liderança na escola, acabou. Mas isso é porque nós estamos nos amoldando ao mundo que não corrige. Eu estava estudando sobre o joio no meio da igreja. E eu aprendi assim. E eu já falei isso, né? Talvez você já falou isso também. Não mexe não, que é joio. Se você for tentar mexer no joio, você vai tirar trigo, não é assim que a gente fala? Mas se você prestar atenção, meu irmão, não é assim que se procede. Na verdade, não deve existir joio na igreja. Porque a disciplina na igreja, ela serve justamente para você fazer com que aquele que se pareça trigo se manifeste. Se ele for trigo, ele conserta, se arrepende. Se ele for joio, ele tem que sair do meio da igreja.
Então na igreja não deve existir joio, só trigo. Trigo em transformação, né? Uns em qualidade melhor do que os outros, mas em constante transformação. Mas por quê? Porque nós estamos esquecendo de ouvir ao juiz que convoca o seu povo para o conserto, para o arrependimento. Nós estamos brincando com Deus. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, no verso 21, vocês estão achando que eu sou igual a vocês. É Deus falando. Meus irmãos, nós devemos entender que Deus é Deus. O povo aqui, eles estavam como nós hoje. Pensava que o silêncio de Deus era aprovação. Está dando certo, minha vida está aqui tranquila, está dando certo, então Deus está tranquilo. Não brinque, meus irmãos, isso é sério. Se está tudo indo bem, não é sinal de aprovação. E ao contrário também é verdade, se está tudo indo mal, não é sinal de desaprovação. Mas o fato é que, por falta de correção e por falta de até vergonha da nossa cara mesmo, nós estamos tratando Deus como se Deus fosse o homem. Mas Deus quer falar comigo e com você hoje. É por isso que Jeremias, ele nos aponta que nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus, meus irmãos. Eu e você temos que refletir sobre isso. Malaquias vai dizer que porque Deus não muda, nós não somos consumidos. Porque eu e você mudamos de opinião, nós mudamos de lado, nós mudamos de Deus, nós mudamos de tanta coisa. Mas pela graça e pelo amor de Deus, Ele não muda e as promessas dEle permanecem firmes. E Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos avisado, Deus tem nos orientado, Deus tem falado conosco. E o propósito de Deus aqui nesse julgamento, meus irmãos, não é condenar os pecadores, não, mas trazer luz aos pecados e lhe dar a oportunidade de quê? De se arrepender e voltar para o Senhor. Por isso que Deus é duro com o seu povo. E Deus, ele vai até as últimas consequências para corrigir o seu povo. O exílio babilônico é a clara evidência disso. E se você conhecer um pouco da história dos judeus, os judeus nunca passaram na cabeça deles que Deus iria fazer aquilo, nunca, e Deus fez. O Egito não foi suficiente, Babilônia não foi suficiente, a destruição do templo não foi suficiente, mas Deus, Ele está marcando na revelação progressiva aquilo que Ele vai fazer com o mundo de forma definitiva, meus irmãos. Se você tiver curiosidade para você ler o juízo de Deus, no ano 70, quando o general Tito, ele sitia Jerusalém, por isso que Jesus vai falar assim, ai das grávidas. Há relatos históricos de mães que tinham que comer os seus filhos, tamanha fome dentro de Jerusalém. Hoje nós vamos matar seu filho, amanhã a gente mata o meu. Tamanho juízo que Deus aplicou dentro de Jerusalém, porque eles viram o próprio Jesus, Deus encarnou, Deus falou, Deus chamou a atenção, Deus deu a oportunidade e eles crucificaram o Salvador. Nós fazemos isso até hoje. Eu já pensei isso, queria ter nascido na época de Jesus, imagina, meu irmão, a probabilidade de eu estar lá gritando, crucifica e solta Barrabás era grande. E a gente faz isso hoje, porque quando você que é crente, vive como descrente, você está cuspindo na cruz e dizendo, não presta, sacrifício inválido. O problema é que a gente está tão contaminado com o mundo, que a gente não percebe a nossa vida, que muitas vezes é uma afronta a Deus. E aqui dos versos 7 ao 15 aqui, ele vai confrontar essas pessoas que fazem da adoração, do culto, somente um ritual formal. São aqueles adoradores ou os crentes insinceros. Olha aqui, ele vai dizer, escuta o meu povo e eu falarei a Israel e eu testemunharei contra ti, eu sou o seu Deus, escuta meu povo. Deus aqui está chamando o povo, chamando a mim, chamando a você para olhar dentro do seu coração.
E examine-se o homem a si mesmo. Eu posso te ajudar na avaliação da sua vida? Posso. Mas é o Espírito Santo em você que vai fazer uma avaliação mais assertiva. Eu não moro com você, você não mora comigo. É por isso que às vezes o nosso cônjuge, ou os nossos filhos, ou os nossos pais falam coisas para nós, que é como se fosse um tiro no coração, porque é duro de ouvir, mas é verdade. Quando eles colocam o nosso caráter em evidência. Quando nós escutamos, você é isso, você é aquilo, e a gente fica louco, desesperado, mas eles estão lá conosco todos os dias, eles moram conosco e eles sabem que é verdade. E a nossa ira não é porque ele falou, é porque é verdade. Então Deus aqui está chamando para que você escute, para que eu escute. A gente olhe para os nossos corações, olhe para a nossa vida. Porque tem gente que faz do culto uma formalidade vazia, meus irmãos. É isso que Deus está querendo combater aqui. O Senhor aqui vai lembrar que todo esse ritual que Ele mesmo ordenou, era um ritual que, se fosse feito de forma automática, não servia para nada. Por isso que Ele vai dizer: ei, vocês acham que eu como carne, eu acho que eu bebo sangue, vocês acham que eu estou precisando de sacrifício? Tudo isso aqui é meu, eu que fiz tudo. Por isso que o sacrifício agora, meus irmãos, depois de Cristo, como Paulo vai instruir em Romanos 12, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, o culto da vida, a sua vida. Com entendimento você adora e glorifica a Deus, com a sua vida, com seus membros, com seu corpo vivido e vivo. E Deus está falando: ei, você está achando que o fato de você vir para a igreja, dar o dízimo, levantar, cantar, e nem orar, rezar, né? Porque às vezes a gente faz reza. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. E a gente não confessa pecado, a gente não adora a Deus, não agradece a Deus. A gente lê de forma mecânica. Deus está falando: ei, eu não preciso disso, eu nem quero isso, eu nem pedi isso. Por isso que quando Jesus vem, a revelação, ela termina, tudo aquilo que eu e você precisamos de saber. Hoje nós entendemos, o culto é extremamente racional, isso que eu e você estamos fazendo aqui, é coisa que nós entendemos o porquê. E se você não entende, tem alguma coisa errada. E Deus está querendo dizer para mim e para você: para de viver assim. É melhor você nem viver assim. Viva do jeito que você quiser, mas não caia nesse auto-engano de achar que está muito bem, obrigado, porque às vezes, meu irmão, não está. E observa, esse formalismo, esse ritualismo, ele te mantém preso e escravo. Porque a casca é muito difícil da gente perceber, quase impossível. Um bom crente, aos olhos nu, meu irmão, você fica 60 anos na igreja. Eu disse para vocês, tem um pastor que eu vi na internet, Glênio Paranaguá. Eu não esqueci o nome dele, porque ele converteu no 5º ano de ministério. Você tem noção? Um pastor que converteu sendo pastor já há 5 anos. E o testemunho dele é bonito, meus irmãos, porque ele era um pastor, ele fazia tudo que o pastor faz, tudo certinho, bonito. Mas não era um convertido. Era alguém que fazia tudo certinho. Se não é Deus, o Espírito, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, imagina. Então, meus irmãos, Deus ele quer nos acordar. Deus ele está querendo que eu e você acordamos para a verdadeira realidade. Imagina que Israel vai para o culto. Israel nunca deixou de cultuar. O judeu era obrigado a participar pelo menos uma vez no ano das 3 grandes festas. Então ele ia cultuar. Não tinha esse judeu que não ia para o culto. E tinha uns melhor ainda que ia a todos os cultos. E é isso que Deus está querendo dizer: ei, para com esse sacrifício vazio. Para de querer ser um dizimista fiel só para o seu nome estar rolado na lista de dizimista, mas o seu coração não é fiel.
Deus não precisa de sacrifício, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do seu canto, da sua... É você que precisa, meus irmãos, eu e você. Não é Deus. O que Deus Ele quer de mim e de você é gratidão sincera, é obediência à sua palavra. A oração aqui é um desejo de honrá-lo em todas as coisas. Por isso que Jesus ele vai dizer assim, ó, eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Motivação correta gera atos corretos. E Deus ele quer nos mudar é de dentro para fora. Nós somos especialistas em enganar. Deus ele quer uma adoração sincera. E dos versos 16 para frente aqui ele começa: mas o ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Olha aqui, ele vai chamar atenção para aqueles que estão disfarçados de povo de Deus, mas continuam com a sua vida afundada no pecado. Olha como que o texto trata os ímpios. Olha como que Deus chama essas pessoas que se infiltram no meio de povo de Deus. Ímpio. É Deus quem está te chamando de ímpio, não sou eu não. Você é ímpio. Você que é um agente 007, disfarçado. Só que aí não é ovelha em pele de lobo, né? Lobo em pele de cordeiro. Meus irmãos, Deus está querendo consertar a nossa vida. Deus aqui, Ele está se dirigindo para aqueles que são ateus práticos, que conhecem a Deus, que professam Deus, mas vivem como se Deus não existisse. São aqueles que sabem como deve fazer, sabem o que tem que fazer, sabem como que deve proceder, mas as suas paixões continuam sendo as mais impuras e imorais da terra. Deus aqui, através do escritor, ele vai dizer assim, que, ó, eles aborrecem a disciplina. Olha o verso 17, uma vez que aborreces a disciplina. Ou seja, quando vai ser recebida a orientação, quando vai ser recebida a admoestação, quando vai ser recebida a instrução, eles rejeitam. Rejeitam, não, tá bom, escutou aqui, saiu aqui, não mudou. Aborrecem a disciplina. E essa expressão aqui significa rejeitar um modo de vida ordenado segundo a palavra de Deus. É rejeitar uma vida responsável. Quantas pessoas que nós conhecemos que são crentes, meus irmãos, que Deus tem falado e continua do mesmo jeito. Não deve ser assim, nós devemos nos arrepender. E o Senhor aqui, Ele traz em mente aqui os mandamentos que eles estavam infringindo. Ele vai dizer aqui, ó, se vês um ladrão, ele vai trazer à memória a questão do roubo, do 8º mandamento. Tu te comprases nele, ou seja, você é participante disso também. Os adúlteros te associem, o 7º mandamento. Aí ele vai dizer, com a tua língua trama enganos, que é o 9º mandamento, maldizer. Ou seja, as pessoas vivem quebrando os mandamentos de Deus e está tudo bem, obrigado. Observa, meus irmãos, que aqui fica cada vez mais claro para mim e para você, o fato de eu e você não apontar o dedo para o pecado do crente, nos tornamos cúmplices dele. Isso é sério. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, se aquele que diz ser crente e tais coisas o praticam, suma de perto deles. Com esse nem sequer comais, não chegue perto deles. Trate como publicano, pecador. E ele diz claramente lá, aquele que se diz povo de Deus, aquele que se diz crente e faz essas coisas, exclua ele da sua vida, da sua companhia. Não são dignos de convivência. Observa como nós temos tratado o pecado dentro da igreja. O problema, meus irmãos, é que nós somos tolerantes com os nossos pecados. E quando eu e você toleramos os nossos pecados,
nós também toleramos uns dos outros. Por isso que Deus está querendo chamar a nossa atenção aqui, para que você repudie primeiro o seu pecado, e depois, nós como igreja santa, lavada, remida e sendo transformada, também repudiemos os pecados no meio e dentro do povo. Tem muita gente com a mente cauterizada. Meu irmão, a pior coisa que Deus pode fazer na vida de um ser humano é largar ele à própria sorte. É Deus abandonar ele. É aquilo que capítulo 1 de Romanos diz. E Deus os abandonou à própria sorte e os entregou às paixões. Meu irmão, a pior coisa, o pior castigo de Deus para um ser humano é Deus tirar o freio da sua vida, porque você vai cometer atrocidades. Nós vimos aqui na cidade agora, né? Um empresário da cidade cometeu uma atrocidade. Estava vivendo de forma, né? E o que isso levou? Olha, meu irmão, que ponto que chega. Que se você não ficou surpreso, eu fiquei extremamente surpreso. Não conhecia a pessoa. Mas até então, olha o que é o distanciamento de Deus. Olha o que eu e você somos capazes de fazer. Meu irmão, a hora que a gente chega ao ponto de perder honra, perder caráter, perder status, perder fama, perder qualquer coisa, você chegar ao ponto de tirar uma vida, sem medir consequências. Você destrói a família do outro, a família sua, você destrói seus filhos. E é isso que acontece quando Deus, Ele tira o pé do freio da minha vida e da sua. Essa é a maior punição que Deus inflige ao ser humano. E nós devemos não nos conformar com o mundo, meus irmãos. Nós devemos olhar para o pecado e repudiar. Nós devemos repudiar esse estilo de culto nosso, desse formalismo, de vir para a igreja só por vir, ler a Bíblia só por ler, de não ter curiosidade de entender a palavra de Deus, de saber aquilo que eu e você já deveríamos estar sabendo há muito tempo, porque nós temos 10, 15, 20 anos de crente. E talvez se eu perguntar para você aqui, me explique a salvação de maneira simples, como você foi salvo, talvez você não saiba explicar. Isso é sério. E Deus está querendo nos exortar para que eu e você acordemos para a vida. Nós já somos crentes aqui, no nosso contexto principalmente, já maduros e vividos suficientemente para renunciar a muita coisa e viver uma vida que agrada ao Senhor. No verso 21 ele vai dizer assim, ó, tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Meus irmãos, o problema é que nós pensamos que Deus é homem. O fato de Deus se revelar na nossa linguagem e na maneira que eu e você entendemos, então Ele se revela a nós, Ele se revela de maneira que eu e você possamos entendê-lo. Leva eu e você de achar que Deus é um homem, ou então Deus é um homem diferente. A gente foi filho, a gente às vezes pensou isso, né? Quer tratar os nossos pais como amigo, né? Eu vejo pais falando assim, não, eu sou amigo do meu filho. Não! Você é pai, você é mãe, você não é amigo. É por isso que a criação está do jeito que está, porque ninguém quer ser pai, ninguém quer ser mãe, quer ser amigo. E péssimos amigos, né? Porque bons amigos nos alertam, nos levam para o bom caminho. E aí a gente tenta nivelar Deus. E enquanto Deus espera que nós subamos o padrão, a gente quer descer o padrão. E aí a gente trata Deus como se fosse um homem. Não, Deus entende. Não, Deus é gente boa. Não, Deus, no final eu dou um jeitinho aqui, meu irmão, Deus não é brasileiro. Não vai nessa. Deus, Ele ama o seu povo, Ele morreu pelo seu povo, e Ele vai buscar o seu povo. E naquela hora não tem dinheiro, não tem jeitinho, não tem Senhor. Vai chegar um dia
que a porta da graça vai fechar. E aí nos versos 22 e 23 vai dizer assim, ó, considerai, pois nisso, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Talvez a gente está tão no automático e a gente esqueceu de fato quem é Deus, que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus cuidadoso, mas Ele é um Deus justo. O mesmo Deus que te deu vida, Ele vai te tirar a vida. E às vezes, por amor a mim e a você, Deus Ele vai infringir em mim e você coisas que nós não queríamos. Por isso que nós devemos consertar enquanto há tempo. Por isso que ele diz aqui, ó, considerai, pensa, a porta da graça ainda está aberta. A oportunidade de reconciliação, de restauração, de conversão ainda está funcionando a todo vapor. Venham! Mas vai chegar um dia, meu irmão, que não tem mais jeito. É igual a narração do texto que diz assim claramente, eu acho tão interessante quando diz assim, ó, e Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. Acabou. E eu fico imaginando, Noé demorou 100 e poucos anos para construir a arca. Olha lá o louco construindo uma arca, um barco, onde nem chover não chovia, não tinha nem nada de água. E 150 anos, mais ou menos, pregando, arrependei-vos, arrependei-vos. E ele estava pregando a palavra, construindo a arca, pregando a palavra, construindo a arca, até que Noé entrou na arca. E eu fico pensando o desespero, porque as pessoas têm uma noção de que a volta de Jesus vai ser alegria, vai ser gozo, e não vai ser. A volta de Jesus vai ser terrível. Porque, imagina, principalmente para o povo de Deus, aqueles que são disfarçados, quando encontrar Jesus face a face, e as pessoas, aqui no Brasil principalmente, meus irmãos, a gente acreditou numa escatologia que não é bíblica, de segunda chance. Isso não existe. Não existe isso na Bíblia. Não tem segunda chance, não tem um grupo que vai ficar para depois. Isso não existe, não tem amparo bíblico para isso. Isso aí foi invenção de alguém. E pegou. Não tem. Jesus, quando vier, acabou. Acabou. A chance é hoje, dia 21 de janeiro. Que talvez amanhã não tenha. Eu já fui esse crente assim, eu já descansei na segunda jipada. Teve uma época da minha vida, eu falei, não, eu falava para o meu pai, falei, não pai, fica tranquilo, né? A primeira, quando acontecer, eu acordo, e aí eu entro na segunda, e eu ficava, meu pai, meu filho, isso não existe, pai, claro que existe, a segunda, né, você toma aquele sacolejão, na primeira e na segunda a gente entra, mas isso não é bíblico, isso não existe. Jesus ele vem uma vez só, e quando ele vier, acabou a chance. Por isso, meus irmãos, que nós devemos considerar, o Senhor aqui nos chama para o conserto, o Senhor aqui nos chama para o arrependimento, o Senhor aqui nos chama para a conversão, porque haverá um dia que Deus não irá mostrar mais essa bondade. O Deus que entrou em Jerusalém num jumento, agora virá num cavalo, declarando guerra. Ele vai aplicar o juízo. Por isso que o dia é hoje. Enquanto Jesus não volta ou você não vai, é agora, meu irmão, que é o dia de acertar as contas com o Senhor. Nós devemos nos arrepender de viver à luz do nosso próprio entendimento, à luz do nosso próprio achismo, porque a gente gosta de achar que Deus é o Deus da Xuxa, o cara lá de cima vai te dar toda a coragem que você puder e quiser. Deus não é o Deus da Xuxa, meu irmão. Você não é um baixinho, você foi iludido nos anos 90. Deus ele é amoroso, a prova viva disso que Cristo veio para me salvar, te salvar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
E só os que se arrependeram, de fato e de verdade, que tiveram a vida, um coração transformado, são os que vão morar no céu. Por isso que ele vai dizer: considerai, considerai. Por isso, meus irmãos, que Deus ele insiste comigo e com você na obediência. Caso contrário, teremos um terrível fim. Deus ele quer um coração sincero. Você quer aprender o que é ter um coração sincero? Lê a história de Davi, lê 1 Samuel, lê a vida de Davi, você vai ver ali um coração sincero, o que Deus espera de mim e de você. Olha para Saul quando era exortado, olha para Davi quando era exortado. Olha para esses homens que Deus deixou a narrativa nas Escrituras, para deixar claro para mim e para você, como que era a postura de alguém que era repreendido por Deus, pelo profeta, e ele: pequei contra o Senhor, contra somente Deus eu pequei e me arrependo. Olha Pedro, quando ele nega Jesus, ele chora amargamente, ele se arrepende: Senhor, tem misericórdia de mim, enquanto um outro lá vai se enforcar. Por isso, meus irmãos, que nós devemos viver na obediência, para que eu e você não encontremos um final horrível, um final terrível. O verdadeiro adorador, ele tem um temor apropriado, uma vida apropriada, a adoração apropriada. Ele busca somente honrar a Deus, obedece à vontade de Deus. Esse que deve ser o anseio do meu e do seu coração. É glorificar Deus em todas as coisas que Deus tem dado oportunidade para mim e para você fazer. Você tem levantado de manhã e falar: Senhor, que eu glorifique ao Senhor hoje, desde o momento de eu pisar no chão. Tarefas simples, do ordinário da vida, é o palco da vida onde eu e você devemos evidenciar Cristo, evidenciar a obediência. E que Deus fale conosco constantemente, meus irmãos, para que nós possamos, cada vez mais, fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Considerai o nosso caminho, considerai a nossa motivação, considerai tudo aquilo que nós temos feito. Se nós temos buscado a glória de Deus, se nós temos buscado o reino de Deus, a vida com Deus, agradar a Deus ou a nós mesmos, se nós temos pensado em nós antes de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, quero chamar o grupo de louvor.